o momento de reflexão, de pensar sobre a própria vida à luz das Escrituras, é um momento transformador, é um momento de você revisar certas intenções, objetivos na sua vida, motivações na sua vida, relacionamentos. O livro propõe, então, um conjunto de 10 reflexões em torno de áreas decisivas da nossa vida. Davi, quais foram as principais vivências, suas que motivaram a escrita do livro Pega Leve? Todos nós enfrentamos momentos de alegria, momentos de tristeza, mas há 23 anos pregando a palavra de Deus, quase 20 pastoreando, nós tivemos inúmeras vivências extremas também. Por exemplo, sepultando jovens que foram baleados, assassinados em tiroteios em escolas, em crianças. Então, a experiência de você estar ali, uma família, por exemplo, na creche Aquarela, lá em Saudade, Santa Catarina, ter que atender pessoas sobreviventes, feridas, professoras, situações de desespero extremo. Eu também sou embaixador da missão em apoio à Igreja Sofredora Mais, onde nós acolhemos refugiados que vêm perseguidos de outras nações, crianças muitas vezes, anciãos. Então, esse conjunto de experiências extremas que o ministério nos possibilita, e claro, o dia a dia pastoral, ouvindo pessoas, seus desafios no casamento. Eu tenho uma trajetória no ministério estudantil, com universitários, esses desafios. Então, desse caldeirão, ouvindo diferentes gerações, de diferentes níveis socioeconômicos também, nós temos uma interface de comunicação com a sociedade que permite nos processar, então, as reflexões que nós colocamos na obra. E, claro, os desafios da vida, com os irmãos, com os pais, com a minha filha, com a minha esposa. Precisamos estar atentos também, com esses acontecimentos. Paulo fala assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu tive muito, eu tive pouco, então extrair da vida lições também é algo que a Escritura nos ensina a fazer. Davi, a gente vê que o mundo está doente, A cada dia mais depressão, cresce a ansiedade, E por que isso acontece? O ser humano, ele sofre quando a gente lê a Bíblia desde o Éden, desde que nós estamos longe do Senhor. De fato, as pesquisas, as instituições mostram que a ansiedade ultrapassou pela primeira vez a depressão como o maior desafio de saúde mental no mundo. De fato, isso é um acontecimento. Não que nunca existiu ansiedade, mas hoje ultrapassa o número de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo com algum distúrbio ligado às ansiedades. Há várias hipóteses, talvez a aceleração da comunicação, nós já conversamos sobre isso no livro também, a internet, mas temos que lembrar também que há mais pessoas no mundo. Vivemos hoje com mais de 8 bilhões de pessoas se comunicando, então o trânsito, viagens de avião, o mundo ficou menor desde a Revolução Industrial, do período das grandes navegações. Então, muita gente, muito conectada, temos esse momento de ansiedade. Mas na palavra nós encontramos lições atemporais que podem nos nortear nesse momento. E falando dessas lições atemporais, qual postura devemos ter para enfrentar o dia a dia sem adoecermos? Jesus, ele lança um convite muito direto para os seus seguidores: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Então, do ponto de vista cristão, nós nunca estivemos sozinhos. Mesmo quando Jesus nos enviou ao mundo, seus discípulos vão por todo o mundo fazendo discípulos de todas as nações. Ele diz: mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos a presença do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus conosco. E uma promessa para aquele que confia. Se você estiver com o Senhor e colocar aos seus pés as suas ansiedades, ele diz: encontrarão descanso para a alma. Não é apenas um descanso físico, emocional, é mais profundo, é um descanso espiritual que nós encontramos. Então, em nenhum momento fala que não vamos ter os desafios, mas que teremos Cristo conosco
enfrentando os desafios. E o que é o freio de arrumação que você propõe no livro Pega Leve? Em especial, uma reflexão sobre a própria vida, o autoexame. A ceia do Senhor nos ensina sobre isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós vivemos muitas vezes em uma sociedade tão corrida que não paramos para refletir sobre a nossa própria vida, que é um erro crasso do ponto de vista da espiritualidade cristã. Nós vamos assumindo compromisso sem refletir. Quando mal percebemos, não sabemos nem o que estamos fazendo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala assim: eu não luto como quem esmurra o ar, eu não corro como quem corre sem alvo. Olha Jesus, sei de onde vim e para onde vou. Então, o momento de reflexão, de pensar sobre a própria vida à luz das Escrituras, é um momento transformador, é um momento de você revisar certas intenções, objetivos na sua vida, motivações na sua vida, relacionamentos. O livro propõe, então, um conjunto de 10 reflexões em torno de áreas decisivas da nossa vida. E o que os líderes religiosos devem fazer para não adoecerem emocionalmente, né, e, consequentemente, fisicamente? Entender, por exemplo, que não são super-heróis. Precisamos ser curados, inclusive, da síndrome de salvador do mundo. Pessoas que acham que vão salvar o mundo com a própria força. O salvador do mundo tem nome, o nome dele é Jesus. Então o pastor é diferente do pasto. Não é o pastor, não é você que tem que se oferecer às ovelhas. Não, você tem que conduzir aos pastos verdejantes. Jesus é o único que é o bom pastor. Ele que é o alimento, ele que é o pão vivo que desceu do céu. É Cristo quem nos alimenta, é Cristo quem nos fortalece. Então, quando o pastor se coloca no lugar de Jesus, fala mais de si do que do Senhor, é claro que as nossas experiências são importantes, acabamos de falar sobre isso, mas elas não devem ser absolutizadas. Não são as nossas experiências que salvam as pessoas, é Cristo que salva, é Cristo que alimenta. Então jamais confundir isso. E Davi, você tem outro livro, né, um best-seller, Um Dia Sem Reclamar, né? E muitas vezes a forma como nós enfrentamos o dia a dia potencializa esse fardo, né, que a gente carrega. Né? Qual seria a forma recomendada para a gente viver o dia a dia? A murmuração é tratada na Escritura como um pecado. A murmuração envolve certo cinismo, certo sarcasmo, incredulidade diante do poder do Senhor. E a Escritura nos ensina, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, significa então que nós não podemos chorar? Claro que não. Mas aí existe o lamento. Inclusive nós abrimos o Pega Leve falando sobre a importância de lamentar, de chorar, de desabafar, de tirar o veneno da alma, de não acumular rancor, de perdoar, que são modos muito diretos nas Escrituras, práticos nas Escrituras, de enfrentarmos aquilo que Hebreus fala que é uma raiz de amargura no coração. Se você deixa aquela raiz de amargura crescer, diz Hebreus que você contamina muito, você envenena ambientes. Então, o modo é colocarmos aos pés do Senhor. Claro que você pode abrir o coração, mas com fé, confiando no poder de Deus, também celebrando as pequenas conquistas da vida, aprendendo a celebrar conquistas que estão em curso, né? O Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não viver um excesso de um futuro que nunca chega, uma fuga constante da realidade. O Evangelho nos desafia, nos ensina a viver no presente, enfrentar os desafios hoje com a bênção do Senhor. E qual o papel da igreja nessa sociedade sem tempo, competitiva e até caótica? Mostrar que outro tipo de vida é possível, uma vida alternativa, uma vida para a glória de Deus, uma vida mais desprendida. Somos peregrinos nessa terra, viemos do pó, voltamos ao pó. Você nunca viu um caminhão de mudança e um cortejo fúnebre. Nós não levamos nada daqui, a Escritura fala. Então, esse senso de realidade, essa honestidade brutal que nós devemos ter com a nossa própria consciência e com Deus, de que nós não escolhemos o dia que nascemos, a cidade, a herança genética que recebemos. Nós não estamos no controle de nada. Então, a pretensão, muitas vezes, nossa, de achar que estamos no controle de alguma coisa. Por isso que Jesus ensinou, aquele que perde a sua vida, esse achará. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, aqui sou forte. O Evangelho inverte.
a pretensão humana de querer estar no controle. E a gente vê, Davi, um crescimento de evangélicos, né? E aqui daqui a 10 anos há uma pretensão de até passar o número de católicos no Brasil, né? E esse crescimento é percebido nos costumes da sociedade? E se sim, como? E se não, por quê? Sim, a igreja evangélica no Brasil caminha para se tornar a religião majoritária de acordo com o conjunto de estatísticos independentes que já apontam esse número talvez em torno do ano 2032. Agora, que tipo de evangelho é esse? Será que é um evangelho que fala sobre a salvação em Cristo, sobre o perdão dos pecados, ou simplesmente uma maquiagem para uma força político-industrial religiosa? Esse é um dilema que o Brasil está vivendo agora, que outras nações já viveram na tradição bimilenar da fé cristã. Nós não estamos falando de um fenômeno inédito, de um fenômeno novo. Nós estamos falando de algo que já repetiu, né? Desde Constantino, nações no período da Reforma Protestante, e agora é a vez do Brasil. É um momento diferente. Quando você é um credo minoritário em um povo, você tem a voz para gritar. Agora, quando você se torna a maioria, você tem a força de colocar a agenda de uma nação, de apontar horizontes para uma nação. Isso não é tarefa de uma pessoa só, é uma tarefa coletiva. Então que Deus abençoe as igrejas brasileiras, para que elas permaneçam fiéis às escrituras, as lideranças permaneçam humildes, liderando como Jesus ensinou, através do serviço, da humildade, não da ignorância, da truculência. Jesus ensinou e nós devemos então continuar o lava-pés, né? Ele deu exemplo e falou: sigam o meu exemplo. E Davi, apesar do crescimento evangélico, né, ainda há muito preconceito, né? Pode ser a roupa de crente, se acontece um crime, né, o que se destaca é o fato do criminoso ser crente, né? O que motiva essa perseguição? Isso não nos surpreende. Jesus já falou no Evangelho de João: não se surpreendam, se me perseguiram, vamos perseguir vocês. É um motivo, na verdade, de alegria para um cristão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É um motivo de regozijo para os cristãos, quando eles são considerados dignos de serem insultados por causa do Evangelho. Alegrem-se e regozijem quando forem insultados por minha causa, Jesus falou. Da mesma maneira, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então não há surpresa alguma. Há, na verdade, um incentivo, né? Jesus, ele na cruz orou: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E a resposta Jesus deu: porque as trevas não compreendem a luz. E Davi, e no sentido oposto, né? Existe preconceito na igreja evangélica? De quais tipos, por quê e como enfrentá-lo? É muito difícil conversarmos em nome de toda a tradição evangélica, porque ela é uma tradição descentralizada. E a Bíblia diz de modo muito claro que Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo não há nem homem, mulher, grego, judeu, somos um. De fato, temos verificado no dia a dia alguns segmentos e pessoas que se comportam às vezes de um modo mais sectário, mas penso eu, há muito que a igreja evangélica está ensinando à comunidade brasileira. Não é à toa que ela cresce nas periferias, longe dos centros de poder. Existem dois Brasis: o Brasil midiático, o Brasil das elites brasileiras, e o Brasil real, o Brasil profundo, o Brasil do interior, o Brasil onde às vezes o Estado não está presente, mas a igreja está presente. Então não podemos cair aqui em reducionismos, né, de julgar todo o conjunto, que hoje já é mais de 1/3 da nação brasileira, como se fossem todos intolerantes. Não é o que as pesquisas, por exemplo, antropológicas do professor Juliano Speyer mostram, né, na obra O Povo de Deus. Ele chega a usar, inclusive, uma expressão, né, que a igreja evangélica traz um estado de bem-estar informal no Brasil, suprindo o vácuo deixado pelo Estado. Então, eu queria mais ressaltar os aspectos positivos aqui nessa fala. Para finalizar a nossa entrevista, um recado aos nossos ouvintes e leitores para pegarem leve. Gente, vamos viver um dia de cada vez, como o Senhor nos ensinou, né? Basta cada dia o seu próprio mal.
Ansiedade é tentar viver 1000 dias em um dia só. Então a pessoa fica apavorada, angustiada. No mundo nós vamos ter aflições, ninguém está enganado. A vida não é um mar de rosas. Se for, tem espinho na rosa também. Nós temos que lembrar disso. Então, a palavra é essa: vamos viver um dia de cada vez na presença de Jesus.